Olha, quem já assistiu Fama de Poder conhece a história, né? Ray Kroc, o cara que fez o McDonald's virar um império. Mas e se o verdadeiro segredo dele não estivesse na estratégia de negócio? E se for algo bem mais profundo? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos analisar essa história por um ângulo totalmente novo para tentar entender a mente por trás de todo esse império. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai olhar para a ascensão do McDonald's não só como um case de negócio, mas como um estudo sobre o poder da mentalidade. A ideia, que alguns chamam de lei da atração, é até bem simples. Aquilo em que a gente foca com muita intensidade, com desejo, com visão, acaba se materializando na nossa realidade. Vamos ver como a jornada do Ray Kroc é um exemplo perfeito disso. Então, o primeiro pilar dessa mentalidade toda é o desejo. Lá no comecinho do filme, o que a gente vê? Ray Kroc é um vendedor fracassado, mas, mesmo com um revés atrás do outro, ele tem algo dentro dele que se recusa a aceitar a derrota. Toda a energia dele está focada em uma coisa: encontrar a próxima grande chance. E detalhe, ele não ficava esperando passivamente a sorte bater na porta, não. O filme mostra ele naqueles quartos de motel bem simples, ouvindo disco de motivação. Isso não era só otimismo, sabe? Era uma prática, uma disciplina para programar a própria mente para o sucesso, para manter o foco ali, no canal da persistência, mesmo quando a realidade em volta dele gritava fracasso. E aqui a gente vê um contraste de mentalidades que é gritante. Os irmãos McDonald's, eles criaram um sistema genial, perfeito, mas o foco deles era local, era melhorar aquela única loja. Já a mente do Ray Kroc, ela operava numa escala completamente diferente, de expansão global. Ele enxergava um potencial que, para os irmãos, com a visão mais contida deles, era simplesmente invisível, eram frequências diferentes. Só que, né, só ter desejo não adianta. Isso leva a gente para o segundo pilar, a visão. Que é essa capacidade de enxergar o resultado final com uma clareza tão absoluta que parece que aquilo já é real. É só lembrar daquela cena clássica em que o Ray Kroc fica olhando para os arcos dourados de noite. Para os irmãos, aquilo era só arquitetura, um enfeite. Pro Kroc, era um símbolo carregado de significado, de potencial. Ele não estava vendo um restaurante, ele estava vendo um futuro, uma espécie de nova igreja americana, um lugar para famílias em cada cidade do país. E aqui está a lição mais importante. A questão não é só querer algo, é sustentar essa imagem na mente com tanta convicção, mas tanta convicção, que o universo parece que se dobra para fazer aquilo acontecer. O Kroc não via só uma lanchonete, ele via um império global muito antes da segunda loja sequer sonhar em existir. Bom desejo e visão são cruciais, mas não servem para nada sem o terceiro elemento, que talvez seja a marca registrada do Ray Kroc, a persistência. Só que aqui vamos pensar na persistência de um jeito um pouco diferente, como a disciplina de manter a frequência do sucesso, não importa o que aconteça. O que isso quer dizer na prática? Pensa numa estação de rádio. O Kroc sintonizou na rádio sucesso global, mesmo quando a vida mostrava para ele dívidas, críticas, a resistência dos irmãos. Ele se recusou a mudar de estação. Ele se manteve firme naquela vibração dominante até que a realidade física não teve outra opção a não ser se alinhar com ela. E essa ideia toda, ela é perfeitamente resumida naquele discurso famoso dele no filme. Pro Kroc, persistência não era só uma qualidade, uma coisinha a mais. Não, era a força motriz mais poderosa do universo. Mais poderosa que talento, que genialidade, que diploma. Era, no fundo, a habilidade de se recusar a mudar de canal, de manter a frequência do sucesso sintonizada, custe o que custar. Mas calma, a lei da atração não é sobre ficar sentado no sofá esperando as coisas caírem do céu. E isso nos leva direto ao quarto e último pilar, a ação. Porque a visualização passiva não adianta nada sem o movimento que atrai as oportunidades certas. E a prova disso é que mesmo com todo o desejo, visão e persistência, a realidade do Kroc era terrível. Ele estava se afogando em dívidas, prestes a perder tudo. Era o teste final da sua convicção, o momento do ou vai ou racha. E então, justamente porque ele estava no jogo, sabe, agindo, se mexendo, indo para cima, o universo respondeu. A ajuda veio na forma de Harry Sonneborn, uma mente brilhante e estratégica que o Kroc atraiu para perto dele. Foi Sonneborn que trouxe a grande revelação, a peça que faltava no quebra-cabeça. Ele olhou para o modelo de negócio do Kroc Brock e sacou uma coisa fundamental que mudaria o jogo completamente. O verdadeiro negócio ali não era o que todo mundo imaginava. E aí,
Aí vem a grande virada, a sacada de mestre. O McDonald's, na verdade, não estava no ramo de vender hambúrguer, estava no ramo imobiliário. Pensa só, sendo dono do terreno debaixo de cada franquia, Kroc teria o controle total e um fluxo de dinheiro que, nossa, o tornaria imbatível. Isso é a tal da ação inspirada na sua forma mais pura, mais genial. Certo? Então vamos juntar todas as peças. Como é que esses 4 princípios explicam o jeito que Ray Kroc não só construiu um império, mas literalmente fundou a própria realidade dele? A gente tem então o que poderíamos chamar de método Kroc, uma fórmula de 4 passos. Começa com o desejo ardente e o combustível. Depois vem a visão clara de um império. Tudo isso sustentado pela persistência, a teimosia de não largar o osso e, por fim, a ação inspirada, que abre a porta para soluções que ninguém tinha pensado antes, como essa do mercado imobiliário. No fim das contas, o ponto central é este. O título de fundador não veio porque ele inventou o hambúrguer rápido. Veio porque ele fundou uma crença. A verdadeira inovação do Kroc foi a fé inabalável dele e uma visão que simplesmente não tinha fronteiras. Ele era o único que acreditava de verdade naquele potencial global todo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história do Rei Kroc, de certa forma, funciona como um espelho. Ela nos força a questionar até que ponto cada um de nós é o arquiteto, o fundador do mundo que a gente experimenta. A resposta, talvez, esteja na frequência que a gente escolhe sintonizar todos os dias.